Olá, minha querida, olá, meu querido. É muito bom poder estar com vocês de novo aqui para a gente falar um pouco mais sobre o Novo Testamento. No último vídeo, nós falamos acerca, basicamente, da distribuição das epístolas do Novo Testamento. Falei alguma coisinha sobre o porquê João escreveu sua carta, Tiago para onde mandou, Pedro os motivos, e terminei falando sobre a questão do aprisionamento do apóstolo Paulo. Aliás, por que ele foi preso? Essa é uma pergunta que é boa para que nós possamos pensar. Segundo o Novo Testamento, havia 3 tipos de evangelho no primeiro século. Estranho o que eu estou lhe dizendo, né? Mas com a morte de Jesus, surge a comunidade cristã em Jerusalém de judeus. Eles eram pessoas que guardavam a lei de Moisés, observavam os sábados, os rituais e todo o cerimonial judaico, como por exemplo a purificação do corpo, dos objetos dentro do lar, a restrição para determinados tipos de alimento, não se misturar com pessoas que não fossem judeus, não chegar perto de um corpo já morto, de um leproso, não poder entrar mesmo na casa dos gentios. Isso era o início do evangelho na comunidade dos cristãos, onde estavam os apóstolos. Os 12 apóstolos começaram esse ministério ali. A igreja em Jerusalém cresceu. É um detalhe interessante porque a igreja começou mesmo no dia de Pentecostes, quando então o Espírito Santo foi derramado. Pentecostes era uma das grandes festas que haviam em Jerusalém anualmente. Era a Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. O Pentecostes vinha 50 dias depois. Na verdade, naqueles anos não haviam apenas judeus em Jerusalém ou na Palestina, haviam judeus espalhados por todo o mundo. Na verdade, os judeus foram por 2 vezes levados para ser espalhados entre as nações naqueles anos, nos anos que antecederam o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 722 a.C., os assírios levaram todos os habitantes do reino do norte de Israel para o cativeiro e os espalharam em várias cidades. Em 586, depois de 2 invasões, depois de dois cercos feitos pelos exércitos de Nabucodonosor da Babilônia, foram levados milhares de judeus para a Babilônia e para várias cidades da região. Depois a gente sabe que em 515 o templo foi reconstruído. Em 539 foi dada a ordem pelo general Ciro, rei da Pérsia, para que os judeus que quisessem voltar para Jerusalém e voltassem. Haviam milhares, mas apenas 42 mil e alguma coisa voltaram para Jerusalém. Em 515 eles reconstruíram o templo, que é o que aparece na sua Bíblia chamada a segunda casa, que as pessoas cantam sobre a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque isso é uma palavra profética dada por Ageu. E aí então, Jesus nasceu e etc., mas os judeus já estavam espalhados em muitos lugares. Eles não estavam apenas em Jerusalém. Mas era um sonho de cada judeu que quando ele pudesse, uma vez na vida pelo menos, os judeus que estavam no Egito, em todo o Oriente, os judeus que estavam na Pérsia, que apesar de não ser mais uma potência na época dos romanos, ainda existia a Pérsia, mas como um reino mais restrito. Os romanos não chegaram na Pérsia, os limites do Império Romano não chegaram até aquela região, não absorveram a Pérsia, mas os judeus da Ásia chama-se Ásia Menor, tá bom? A Ásia é um enorme continente que tem um biquinho, que a gente chama de uma península. Ali era a Ásia Menor, que atualmente é a Turquia. Os judeus que estavam ao norte da Turquia, os judeus que estavam na Itália, os judeus da Grécia, os judeus de Roma, os judeus do norte da África, todos esses sonhavam um dia, pelo menos uma vez por ano, ir a Jerusalém. Na grande festa da Páscoa, chegavam a Jerusalém, a cidade ficava entupida com cerca de 1 milhão de pessoas, segundo os cálculos dos historiadores daquela época, como por exemplo Flávio Joséfo e alguns outros também de origem romana que fizeram esses cálculos. No dia de Pentecostes, então, que o Espírito Santo desceu, havia pessoas de várias línguas, você vê lá, eram partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia e da Ásia, tanto do Ponto quanto da Bitínia, ou seja, de Roma, da Grécia,
Diz lá que eles ouviram as grandezas de Deus em sua própria língua. Foi um derramar do Espírito para demonstrar que a partir daquele momento o Evangelho seria espalhado para todos os povos. E surgiu a comunidade dos cristãos judeus, que estavam apenas com esse Evangelho. Eles tinham horas para orar, eles oravam no templo, como todos os judeus. Mas eles acreditavam que quem salvava era Jesus. Antes, como judeus, não. Estavam esperando pelo Messias, mas agora eles criam de verdade que Jesus era o Messias e ele dava a salvação. E eles, por serem judeus, continuavam observando os princípios judaicos, mas a salvação estava com Jesus. Mais tarde, com o evangelho espalhado para entre os gentios, quem é gentio? Gentio é quem não era judeu. Todo mundo que estava fora das fronteiras de Israel. Apesar de que dentro das fronteiras de Israel havia cidades que eram de gentios, por exemplo, Cesareia. Cesareia foi uma cidade construída que estava dentro do território judaico e não tinha nada a ver, não era judaica. A própria cidade, a própria região da Decápolis, que era um aglomerado de 10 cidades, também falava-se o grego e outras religiões estavam ali naqueles lugares, outros deuses, pessoas que não acreditavam nem em Jeová e moravam lá também. Então não é o caso só de estar fora das fronteiras de Israel. Era aquele que não era judeu, era gentio. Assim como aquele que não era do Império Romano, não falava o grego, não falava o latim, o grego era mais para o norte, o grego era mais para o oriente, o latim era mais para o ocidente. Mas quem não falasse essas línguas era considerado bárbaro. Todos aqueles que moravam na Germânia e nas regiões da Bretanha, todos aqueles que estavam acima da fronteira norte do Império Romano, que era feita pelos rios Reno e Danúbio, pelo Mar Negro, esses eram considerados bárbaros. Então, na festa da Páscoa, estavam lá muitas pessoas que se converteram e surgiu aquela igreja. E mais tarde surgiu a igreja dos gentios, como eu estou falando para você. E pessoas judeus que estavam espalhados no meio dos gentios, e gentios mesmo, pessoas que não tinham a religião judaica, mas tinham outras religiões que também seriam alcançados pela palavra de Deus. Porque antes de ascender aos céus, Jesus disse aos seus discípulos: não vos compete saber acerca de épocas e estações que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Uma promessa gigantesca que os apóstolos por muito tempo não entenderam com perfeição. Até porque a ideia talvez fosse que todos iriam se tornar judeus. Mas aquilo ainda estava em dúvida. Mas a gente vê mais tarde que com as perseguições que aconteceram em Jerusalém, movidas pelas autoridades religiosas e também por Saulo, que depois mais tarde se tornaria Paulo, o apóstolo, muitos irmãos foram embora da Palestina e chegaram mesmo na Síria. A Síria fica ao norte de Jerusalém, no mesmo território atual. Então ficava ao norte de Jerusalém, lá tinha cidades famosas como Damasco, como Antioquia, e então os cristãos, o evangelho foi pregado aos gentios dessas cidades e outras também, e muitos entregaram a vida para Cristo. E eles então se tornaram cristãos gentios. Aliás, a Bíblia diz que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, que na verdade era uma brincadeira que fizeram com os cristãos, porque que significa no original um pequeno boneco com o rosto de Cristo, uma pequena imagem de Cristo. E eles aceitaram isso muito bem, um apelido que eles receberam de todo o coração. E surgiu então a igreja aos gentios. No próximo vídeo a gente continua falando um pouco mais sobre essa história maravilhosa do Novo Testamento. Que Deus abençoe você ricamente e que você não perca outros estudos aqui no Panorama do Novo Testamento. Fica na paz de Deus, querido. Tchau.